Fala galera vascaína, trazendo mais um vídeo para as últimas notícias do Vasco. Hoje eu não vou falar muito não, cara. Vou soltar aqui os vídeos em relação aí a tudo que aconteceu nessa derrota vexatória do Vasco na Copa Sul-Americana. Vamos falar sobre a gestão do Vasco, né? Essa gestão que vem afundando o Vasco aí. Sei que muitos torcedores gostam do Pedrinho, mas aqui a gente vai falar a verdade para o torcedor vascaíno. O momento do Vasco é muito complicado e a gestão do Pedrinho vem cometendo erros que outra gestão passaram dentro do Vasco. Continua a mesma coisa, né? O Pedrinho vem cometendo os mesmos erros, beleza? Antes do vídeo aí, eu peço pro torcedor se inscrever no canal, deixar seu like e bora pro vídeo não ficar muito longo. Deixe seu like, galera, é muito importante. Primeiro eu vou trazer aqui. Não sou um político, sou apaixonado pelo Vasco. Não sou burro. Não vai ter loteamento, vai ter os melhores nos melhores lugares. Disse o Pedrinho aí no podcast. Não me considero um apaixonado pelo Vasco, muito preparado para exercer. Eu sei qual é o meu papel, eu sei qual é a minha função, eu sei que se a torcida votar em mim, eu sei o que ela espera de mim. Quando a torcida olha para mim e fala assim, pô, eu quero esse cara, eu sei que ela quer. Eu não vou inventar, eu não vou prometer o que eu não entrego. Ela sabe que tem um cara ali que é apaixonado. Só que esse cara que é apaixonado, ele não é. Eu não sou um cara burro. Eu sou um cara que, quando eu dou esse passo para colocar em risco o carinho do torcedor, eu coloco em risco com segurança. Fazendo o quê? A capacidade de um gestor é saber botar os melhores na caixinha certa. Para mim não tem loteamento. Pô, se você me apoiar, você fica... Não tem loteamento. Isso aí é uma coisa não que acontece existe muito, loteamento. Né? Vai estar os melhores nos melhores lugares. É isso que eu acredito. Ponto. Cara, aqui... Realmente, os melhores no lugar, né? Cada um no seu lugar, né, Pedrinho? E os melhores estão nos melhores lugares, porque o que eles estão fazendo no Vasco, principalmente Marcelo Santana, que já era para ter sido mandado embora, Felipe, né? Depois da vergonha, um baile que o Vasco tomou e o cara continua dentro do Vasco, o Felipe, né? Se fosse outro, já tinha sido mandado embora, né, seu Pedrinho? Vamos lá, vamos continuar, galera. Vamos continuar aqui com o vídeo. Não vou muito dar minha opinião, não. Quero mais a opinião de vocês aqui no vídeo. Vilano largou a real na Sport TV. Poucas palavras, muitas verdades. Ele falando ali sobre o Felipe Coutinho e a gestão do Vasco. E o Felipe Coutinho? Ele é triste em campo. Totalmente. Ele é abatido. Horroroso. Ele não disputa, ele perde a bola e balança a cabeça e veio para resolver, é um ídolo feito em casa. Até quando a torcida vai carregar o Felipe Coutinho no colo? Não me entrega, como não entregou o Payet, a exceção lá de 4, 6 meses desde que chegou. Então, é um grupo em frangalhos nas mais diferentes esferas. Administrativa, departamento técnico, tá acéfalo, não tem ninguém para comandar o Vasco. E no campo, os jogadores que tinham que liderar, a exceção do Verratti e do Léo Jardim para... Felipe Coutinho, jogador cabisbaixo, cara. Cabisbaixo, ele perde a bola, como o Vilano falou. Baixa a cabeça, né? Se entrega muito em campo. Não é aquele jogador que chama responsabilidade. Pra mim, cara, o Felipe Coutinho já deu. Essa é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês. Pra mim, Coutinho, vaza no meio da temporada, né? Recebe mais de 1,5 milhão pra não jogar absolutamente nada. Ainda poupa esse cara. Ainda poupa o Felipe Coutinho para jogar a grande partida contra o grande time da Venezuela e tomar de 4. Felipe Coutinho quase não colocou o pé na bola. Claro que o time do Vasco é uma cambada, é um bando em campo, né? É difícil chegar a bola nele, mas quando chega também nada resolve. Claro que ele não vai fazer chover nesse elenco horroroso, nesse time feio, mas, né, ele tinha que estar somando muito mais no time do Vasco e não tem feito isso, como o Payet, que já meteu o pé praticamente, né? Sofreu aí, fingiu uma lesão, né? E saiu aí completamente aí, né? Para resolver os problemas aí que ele tava arrumando lá, de quem mijou em quem, né? E agora fica aí o Vasco sem jogador. Tem o Felipe Coutinho, tem o substituto, não usa a molecada da base e o Vasco fica totalmente perdido. Bora continuar aqui. Olha só, vou mostrar o protesto aí no CT do Flamengo que aconteceu. Olha só.
Isso é porque o Flamengo tem um elenco muito bom, tanto titular, tanto reserva, briga por título todo ano, conquista título praticamente também todo ano, arrecada milhões, bilhões e tem ótimos jogadores. A torcida organizada está fazendo protesto no CT depois aí do empate, né? Que o Flamengo está quase eliminado da Copa Libertadores, né? Pode aí ser eliminado na primeira fase da Libertadores, que seria um vexame pro elenco que o Flamengo tem, né? Tomara que seja eliminado. Tomara que a crise dá mais crise lá. Só que aí, cara, representa. Os caras vão lá cobrar. Aí não. Aí a torcida do Vasco é diferente. Chega o Vasco aonde vai jogar, é festinha para esses jogadores horrorosos, jogadores que não pode estar vestindo a camisa do Vasco, medíocres, e a torcida do Vasco fazendo festinha em porta de hotel, pegando autógrafo do Felipe. Esse inútil do Felipe dentro do Vasco, né? E aí vão lá pegar autógrafo de jogadores que não estão nem aí pelo Vasco, que recebem salário em dia. Eu já vi muito time feio do Vasco, muito time horroroso do Vasco. Todos nós já vimos, né? Time aí, o Vasco já foi rebaixado 5 vezes. Só que eu nunca vi um time tão sem sangue como esse. Tão sem raça como esse. Então olha só o protesto, olha o elenco que o Flamengo tem, a torcida protestando. Não tô pedindo pra ir lá agredir ninguém, não tô incentivando violência. Mas cadê? Só tá soltando notinha, você vê na... Olha a notícia do Vasco, você só vê nota oficial da torcida organizada do Vasco. É notinha pra cá, notinha pra lá, ninguém vai protestar, ninguém vai fazer nada. E quando o Vasco vai jogar fora, né? Eu sei que tem muita gente que não vê o Vasco, né, há muito tempo, o Vasco tem torcido em todos os lugares, mas, cara, fazer festa pra esses jogadores que não honra a camisa do Vasco, que passa humilhação, que tá fazendo o torcedor ser humilhado nas redes sociais, eles merecem autógrafo, dar autógrafo pra vocês. Vocês vão lá pegar autógrafo de Alex Teixeira e jogador. Tá de sacanagem, né, gente? Vamos abrir o olho também, pô. Vão acordar. Ah, o Vasco enquanto existia um coração infantil, o Vasco é pra quem acredita. O sentimento não pode parar. O sofrimento não tá acabando. O sofrimento não pode parar dentro do Vasco. Porque do jeito que tá essa gestão, o sofrimento nunca acaba. O Pedrinho salvou o Vasco da 7-1. Quem vai salvar o Vasco do Pedrinho? Isso eu faço a pergunta pra você, torcedor vascaíno. Beleza? Bora continuar o vídeo aqui. Agora eu vou trazer um pouco aí do Rica Perrone também falando do momento do Vasco. Mas hoje o Vasco atingiu talvez aí o fundo do poço dos últimos momentos aí da história recente do Vasco, onde já bateu no fundo do poço diversas vezes com Série B, etc. Hoje o Vasco atinge um fundo do poço sem rebaixamento, que é um fundo do poço um pouco mais complexo do que simplesmente ganhar ou perder. O Pedrinho erra e acerta, mas em momentos como esse, o Pedrinho comete, na minha opinião, o grande erro da gestão do Pedrinho. Ele se comunica muito mal. O que eu quero dizer com se comunica muito mal? O Pedrinho é muito educado para o futebol. O Pedrinho é muito bonzinho, é muito leal para o futebol. Então aquele dirigente que está fazendo merda, pô, mas esse cara entrou comigo, estava comigo desde o começo da luta, eu não posso tirar o cara. Vai ter que tirar. Aquele cara que não está fazendo as coisas, eu também não posso expor esse cara estava comigo, esse cara é meu amigo. Se você não expuser, vai sair na sua bunda. Quando terminar o jogo e vier uma entrevista coletiva, por exemplo, depois de um 4-1 desse, o vascaíno não quer que o Pedrinho seja o cara equilibrado, embora o nosso discurso é de que o presidente deva ser o cara equilibrado. Mas não é isso que o torcedor quer. E aí o Pedrinho se desconecta do vascaíno. E aí o vascaíno vai comprar qualquer coisa que ele ouvir, porque simplesmente, né, eu estou vendo um presidente que está calmo, ou que está sendo lúcido, educado e totalmente fora da caixinha do futebol, né, para me dar... Acho educado não, acho omisso o Pedrinho na gestão do Vasco. Omisso. Uma explicação técnica. Sendo que neste momento o torcedor não quer uma explicação técnica. O que o torcedor de futebol quer quando termina um jogo desse é um bico na mesa. O que ele quer é que o Pedrinho vá na entrevista coletiva, e eu sei que o Pedrinho se segura para não fazer isso. E aí está o meu conselho, Pedrinho. Para de se segurar e faça.
Ele quer você na coletiva pós-jogo, dando um tapa na garrafinha de água e falando, chega dessa porra. Isso aqui é Vasco, quem não quiser jogar aqui é o caralho, as coisas vão mudar a partir de hoje aqui dentro. Cara. Bravata ou não, é o que o cara tem o ímpeto de querer falar, e é o que o torcedor quer ouvir. É uma mentira? Não é exatamente uma mentira, mas a sensação de que este cara está sentindo o mesmo drama que eu ameniza muito a sensação de que esses caras não estão nem aí pra mim, que é o que pensa o torcedor na hora da derrota. Então essa comunicação, que era pra ser perfeita com Pedrinho, Edmundo, Felipe, ídolos do Vasco, ela é péssima. E, portanto, o Pedrinho muitas vezes é uma freira no puteiro. Ele erra, ele acerta como qualquer dirigente. Mas não saber jogar o jogo maldoso do futebol é o pior defeito do Pedrinho. A comunicação é complicada. O jeito que as coisas vazam no Vasco significa que tem gente ali que não é da sua confiança. O que adianta, talvez, é o Vasco, o Pedrinho, a diretoria do Vasco junto com o Felipe, com quem for, Edmundo, não sei se participando ou não, se não tiver também, liga pro Pedrinho e faz as pazes, vai a merda vocês dois, que eu amo vocês dois, não quero vocês brigando. Tomem atitudes radicais, porque em alguns momentos o que o outro está esperando é, eu não quero ouvir sobre um planejamento porque eu não estou vivendo um momento normal de derrota. Eu estou vivendo algo atípico. E situações atípicas me induzem a querer uma reação atípica. Isso é muito simples na comunicação. E o Vasco mantém uma linha de diálogo com o torcedor racional e equilibrada. Todos os torcedores, nesse momento, estão enlouquecidos com a humilhação que o Vasco acaba de passar. Neste momento, não cabe o discurso planejamento, amanhã, austeridade, não cabe nada disso. Este momento a comunicação é, torcedor, a pica é nossa. Amanhã de manhã estamos todos reunidos ali para resolver essa pica. Vai afastar a gente, o caralho. Alguma coisa tem que ir para fora como um recado. Ninguém aqui tá achando normal. Porque o discurso da normalidade ou o discurso de calma, estamos evoluindo, estamos procurando um novo treinador, induz o torcedor a pensar o quê? Quando chegar um novo treinador, tudo se resolve. E tá na cara que não se resolve. São anos e anos e anos. Não vai se resolver. E não adianta dizer pro torcedor num momento como esse o seguinte, Vascaíno, você vai ficar alguns anos no perrengue do cacete, vai voltar pra Série B, porque a realidade financeira é essa até que o Vasco seja vendido. Essa é a realidade. Porque se você falar isso, você também cai do cargo. Porque não é o que o torcedor quer ouvir. No futebol, cara, existe o sonho. Existe aquilo que você promete. Existem os fatos e a tragédia. O torcedor transita entre a tragédia e o sonho uma velocidade surreal. Você, dirigente, não pode transitar. Mas se o seu discurso não transitar junto com o torcedor, ele não consegue compreender o que você está dizendo para ele. Então tem momentos para você ser romântico, tem momentos para você se emocionar, tem momentos para você ser muito duro. Se tiver que passar por traíra e tirar pessoas à sua volta que estavam com você, mas não estão entregando, faça. Tem hora que o líder tem que perder amigos. Infelizmente, o líder tem que perder amigos. Todo líder perde amigos. Ou então você não é líder, você é legal. Se tiver que se indispor com esse ou com aquele, se indisponha. Se tiver que afastar um jogador e arcar com mais um prejuízo numa dívida bilionária, faça. Mas faça alguma coisa radical. Ou o torcedor do Vasco vai olhar e falar assim, esse cara não sente o que eu sinto em relação à urgência do que está acontecendo com o Vasco da Gama. É isso aí. E o Pedrinho só vem, né, para muitos torcedores do Vasco, sem palavra. Só vem fazendo promessas, né, e falando ali que o Vasco não tem dinheiro, argumentando o que o torcedor já sabe há séculos dentro do Vasco. Aí quando você vem aqui defender o Pedrinho, vai lá fazer gestão sem dinheiro dentro do Vasco. Cara, ele entrou lá sabendo de tudo isso. Quem tem que fazer a gestão, quem tem que fazer o clube pra frente é ele. Se ele tinha intenção, como ele mesmo afirmou, que a intenção dele, única, é vender o Vasco, enquanto ele não vender, ele tem que continuar tocando o Vasco pra frente, que ele tem que pagar dívidas, que ele tem que continuar gerindo o clube, ele não tá conseguindo fazer nada disso. Então, essa é a crítica que a gente vem aqui fazer à gestão do Vasco, que tá sendo só mais uma entre as péssimas que passaram dentro do nosso clube. Bora continuar aí, galera. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante. Muito obrigado se você está me acompanhando até aqui. E bora lá trazer mais jornalistas aí falando do momento do Vasco depois desse vexame de 4-1. A realidade do Vasco hoje, cara, ela é muito maior do que o problema ser um treinador. É muito maior, cara. O Vasco não está onde está nos últimos anos, e não só nesse ano, mas nos últimos, por conta de treinadores. A gente está falando de gestões que são uma atrás da outra
horríveis. Quando o Vasco escolheu a SAF, ele fez questão de escolher a SAF mais enrolada da história, o papo mais furado. E ó, o Genoa lá na Itália já saía a matéria que os caras eram enrolados, que dava problema e tal. Até na parada da SAF o Vasco conseguiu ir mal. E aí agora o Vasco tem uma gestão... acordo de todo mundo. É isso. E mais arriscado. E agora o Vasco tem uma gestão de um cara que quando entra, a gente ouvia o discurso dele e era um discurso consistente, era um discurso legal, e que ele faz totalmente ao contrário, cara. O Edmundo perdeu a paciência. Ele tá cercado de amigo. O Vasco vai pra um jogo importante desse com o Felipe Maestro. Mano, desculpa, velho. O Felipe Maestro é um cara que é importante na história do Vasco e tal. Mas não pode o ser Felipe treinador. Maestro nunca foi treinador. O Felipe Maestro não sabe dar treino. Ele pode ter as suas qualidades. Eu acho que um cara que viveu o futebol do jeito que ele viveu tem conhecimento sobre futebol. Mas entre você colocar o Felipe Maestro numa situação complicada dessa e o Paiva da vez, que é um cara que tá no campo, que tá dia a dia, cara, mostra exatamente o que é o Vasco. O Vasco não toma decisões técnicas. O Vasco tá... O Pedrinho, ele é um cara que tem conhecimento, que era um cara que eu gostava de ouvir, mas que no entorno dele, eu acho que só ele tá ouvindo muita gente que tá delegando mal. Mas aí a culpa é dele. Assim, é isso, totalmente. O que eu estou propondo aqui... De cabeça. É pra gente tirar um pouco do zoom do treinador, independente de qual seja, o próximo que vai vir, e vai estar num contexto terrível pra trabalhar. Por isso que tá pedindo mais de uma E milha. olhar mais pro contexto geral do clube, cara. Sim. O Vasco, hoje... Presidir o Vasco é difícil, treinar o Vasco é difícil. Só que, pra mim, o presidente ele tem tomado atitudes que tá deixando as coisas mais difíceis. O Vasco vai voltar a brigar contra o rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro. Vai voltar não, vai continuar. É que a galera às vezes não entende. Não, ano passado não brigou. Não, é que assim, o torcedor do Vasco ele fica bravo. Como o torcedor do Santos também pode se acostumar. Há 10 anos é a mesma história do Vasco, cara. É a mesma história, é um vexame que vai passar na temporada, é um jogo como esse que vai ficar marcado, são coisas da diretoria que a gente sabe que não vão dar. Foi eliminado de Copa do Brasil várias vezes aí. Cara, olha, galera, complicada a situação do Vasco, hein? Quero a opinião da galera aqui, é muito importante a opinião de cada um de vocês. Bora lá usar o espaço no nosso comentário para deixar aí a opinião, beleza? Galera, Fernando Diniz aí tá prestes, né, a aceitou já a proposta do Vasco. Tá tudo certo, vai ser anunciado como novo treinador do Vasco. Felipe Melo falou que o Fernando Diniz vai mudar completamente o ambiente do Vasco. Bora acompanhar na Esportes TV. Ontem foi realmente um vexame absoluto que o Vasco fez, né? Para o seu torcedor, o que os atletas fizeram. Gostei muito da entrevista, depois a gente vai ver do Verratti, quando terminou o jogo, colocando a cara dele como capitão e líder. Ele ainda falou assim, olha, eu queria falar muito mais coisa aqui, mas o que eu estou falando aqui, eu já falei no vestiário. Eu estou externando algo aqui que eu já falei no vestiário. Então, assim, essa derrota realmente fez com que o presidente do Vasco, no caso o Pedrinho, falou, vamos agilizar, porque se tem algum problema de dinheiro agora, temos que trazer o que nós temos de melhor. Não pode deixar de competir, já não pode deixar de competir. Agora, entrar dentro de campo. Acho que o resumo do jogo é o gol de um atleta de 1,59 m, à frente do lateral esquerdo do Vasco, do Piton, e o Piton sem fazer absolutamente nada. Isso mostra a falta de vontade do atleta dentro de campo. Porque se o atleta ele tá focado, como o Lucas Evangelista, você vê, faz a leitura corporal, fala assim, o cara tá focado. Quando você faz a leitura corporal do vestiário, meu modo de pensar, se você pegar jogador por jogador, o time não é esse desastre todo, não. Pelo amor de Deus, não é essa vergonha. Não é essa vergonha. Tem bons jogadores. Não é o 8º colocado que o Pedrinho falou. Exatamente, mas também não vai brigar para não cair. Vai fazer um campeonato digno, sabe? Então, assim, eu acho que a chegada do Diniz vai dar esperança. Vai dar esperança porque o que o Diniz faz de melhor é cuidar do ser humano, cuidar do profissional e fazer o cara realmente só jogar futebol. E, sobretudo, jamais ele vai deixar que aconteça o que aconteceu nesse jogo de ontem, a falta de postura do Vasco para jogar contra um time como o Porto Cabelo, com todo respeito, né? Para tomar 4 gols dele sem competir, sem nada. Então, eu jamais vou deixar de criticar a falta de algum atleta, né, ou de um time de compromisso com o seu próprio time, sabe? Assim, porque isso é feio. Essa impressão que passa pro externo é feio demais. O torcedor do Vasco, eu não sou torcedor do Vasco e eu fiquei ontem indignado quando eu estava assistindo. Eu estava no carro assistindo, voltando de um lugar com a minha esposa e eu estava assistindo um jogo no carro e eu estava indignado com a falta de compromisso. E meu amigo vascaíno mandando mensagem, cara, tá vendo isso, tá vendo? Eu falei, cara, é impressionante o que está acontecendo. E eu sei que eles estão sentindo isso aí, mas de fato tem que mudar para ontem, porque, assim,
Já não dá nem pra dizer, assim, o Vasco, eu cresci vendo o Vasco gigante. Eu cresci vendo o Vasco gigante. Hoje, será que o Vasco continua sendo esse gigante ou já é um gigante adormecido? É uma pergunta que eu faço. Gera um bom debate. Porque tem história de gigante. Torcida gigante. Tem torcida gigantesca. Tem torcida gigantesca. A torcida do Vasco é o que segura hoje a instituição. É a torcida do Vasco. Que não importa se está na segunda divisão, se está brigando para não cair, em São Januário ou no Maracanã, vai colocar 70 mil pessoas, 40 mil pessoas, não importa onde estiver, vai estar sempre junto com o Vasco. O que faz o Vasco gigante continua lá e não vai sair Exatamente. nunca. O problema é, às vezes, quem passa por lá e não honra essa camisa do jeito que tem que honrar. Agora, eu vou te falar, com a chegada do Diniz, e assim, eu dou minha cara a tapa de que o próximo jogo do Vasco, pelo menos a atitude, você vai ver dos atletas dentro de campo. Não importa se vai ter um dia de treino, 2 dias de treino, 3 horas de trabalho, 3 horas de reunião e vídeo, o Diniz vai fazer essa pessoal pelo menos correr e lutar pela camisa do Vasco. Concordo completamente com o Felipe Melo, mas eu quero agora deixar aqui um recado para o torcedor vascaíno. Como o Felipe Melo falou, a torcida do Vasco é imensa, a torcida do Vasco que ergue esse clube até hoje, né? E aí, galera, vamos deixar nosso clube entregue na mão de péssima gestão? Vamos confiar que o Vasco não tem dinheiro? Papinho furado que o Vasco não tem dinheiro e entregar o Vasco completamente na mão de mais uma péssima gestão? Não vamos fazer nada, vamos ficar sentados esperando o Vasco se afundar e cair mais uma vez para a Série B para ser vendido praticamente de graça? Eu quero saber sua resposta aqui no comentário do vídeo. O torcedor do Vasco é o torcedor mais apaixonado que tem. Mas será que pode fazer alguma coisa pelo clube nesse momento em relação à gestão do Vasco? A tirar esses péssimos gestores que estão dentro do nosso clube? Porque se a gente não agir, o Vasco vai acabar. Beleza? Essa é a minha mensagem para você. A minha opinião, quero saber a opinião de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.